Abra a sua Bíblia em Mateus 25. A gente está fazendo uma série de reflexões sobre parábolas. As parábolas de Jesus eram uma ferramenta que Jesus tinha para poder falar de assuntos sobre o reino dele, sobre assuntos até do cotidiano, mas na perspectiva do reino dele, né? Jesus veio anunciar o reino de Deus, e quando ele falava de alguns assuntos que eram polêmicos, e às vezes também trazia uma nova perspectiva de vida, né? Porque já tinha os mestres da lei, os escribas, os teólogos, os estudiosos, que interpretavam a Bíblia e traziam a função deles era justamente interpretar a Bíblia e trazer um estilo de vida, né? E assim era feito, todo o povo de Israel era abaixo desse estilo de vida interpretado pelos mestres da lei. E quando Jesus vem anunciar o reino de Deus, o verdadeiro reino, ele traz uma nova explicação, uma nova perspectiva, um novo olhar. Essa ideia do arrependimento. O arrependimento ele traz uma nova visão, uma nova mentalidade. A tradução de arrependimento na Bíblia é expansão de consciência, né? Mudança de mente, metanoia. Então, quando Jesus usava as parábolas, era uma das ferramentas que ele tinha para poder tocar em alguns assuntos e trazer um novo olhar. E Mateus 25 é uma dessas parábolas. Mandei todo mundo abrir e eu não abri. Deixa eu ver que eu estou apertado. Mateus 25, versículo 14. Achei. Mateus 14, ele vai falar sobre a parábola dos talentos, né? Mas trazendo um contexto, é uma exortação que Jesus vem trazer essa mentalidade sobre a esperança, que a ausência, vai chegar um dia que Jesus vai se ausentar, né? Jesus historicamente, isso naqueles dias. E ele vai falar sobre essa demora. Um dia eu vou demorar para voltar. Só que quando eu for, vocês vão começar a viver de verdade. Agora com essa mensagem. E essa demora pela minha volta não pode estragar quem é você. Não pode fazer você deixar de ser quem você é. Trazendo para a nossa vida pessoal, esperar coisas que demoram faz a gente esfriar, né? Esperar por muito tempo faz a gente perder a forma, faz a gente deixar de ser quem a gente é. Esperar por algo que demora muito faz a gente esfriar, faz a gente mudar. E Jesus vai falar sobre isso, Jesus está introduzindo isso. E ele vai falar antes da parábola dos talentos, ele vai falar sobre as 10 virgens, né? Esperar o noivo voltar dá sono, o fogo se apaga, você se esfria. É a história das virgens, que elas chegam lá, algumas se preparam pela grande espera, outras não se preparam tanto. E por isso o fogo se apaga, por isso esfria, então na nossa vida é assim. Aí à noite, foi acordado pelo grito. Então, se você olhar para dentro de você e pensar no que você já esperou tanto para acontecer. Ou talvez você esteja no meio desse momento, talvez você esteja nesse momento que você fala, caramba, já esperei demais, né? Estou esperando demais algo acontecer e nada acontece. E Jesus ele fala sobre essa demora. A demora destrói o homem, a demora faz com que as pessoas durmam, a demora ela traz descrença, né? Você esfria, então logo você não acredita mais, porque você já gastou todas as suas energias esperando, acreditando que um dia aquilo ia acontecer e não acontece. Então por isso a demora traz descrença. A demora em relação ao que a gente espera nos torna frios, nos torna cínicos, nos deixa cansados, nos deixa com sono. A demora faz com que a gente se esfrie e pense, não há razão para trabalhar, não há razão para me esforçar, né? Então a gente cai nesse limbo, a gente cai nesse lugar, porque esperar por algo que demora muito faz com que a gente caia num lugar que a gente pense assim, não há razão para me esforçar, eu vou fazer só o básico, eu vou na banguela, eu vou na descida de boa, sem esforço, porque não tem por que eu me esforçar mais. Pô, eu já dei tudo que eu tinha e nada acontece, tá demorando demais para essa chave virar, tá demorando demais para esse ciclo acabar e começar um novo. E por isso Jesus ele vai falar sobre essa esperança, porque a esperança ela nos santifica, né? A esperança, esperar em algo torna a gente santo, não santo no sentido imagem, ídolo, mas santo no sentido de vida com Deus, de amado, de espiritualizado. Então a esperança nos deixa crentes, a esperar em Deus nos deixa com fogo aceso, né? E esse é o espírito que está presente nessa parábola, tanto das 10 virgens, principalmente na dos talentos. Sobre a esperança, esperar. Jesus um dia vai se ausentar. E na ausência dele que a vida começa. Na ausência que eu falo historicamente. A gente não tem Jesus aqui andando por Campo Grande e fazendo milagres, onde a gente possa dizer, nossa, ele realmente é Jesus. A gente não vive como os discípulos viveram, que caminhavam do lado de Jesus.
Então a gente tem apenas uma esperança. A gente tem apenas a fé na esperança que Deus ele foi e ele permanece conosco em espírito, mas que um dia ele vai voltar. Mas a nossa vida é agora, Jesus disse. Vai, eu estou indo embora, viva, um dia eu voltarei. E a nossa vida é uma loucura, porque nessa espera por Cristo a gente acontece tudo isso que eu falei. A vida vai acontecer sem a minha presença, Jesus está dizendo. E aí ele diz, tem um tipo de pessoa que é como as 10 virgens, né? Tem as pessoas que se preparam, tem as pessoas que estão ali com a energia, estão preparadas, estão esperançosas, e a esperança traz fé, e a fé também traz mais crença na esperança, então traz mais energia, traz mais motivação, mais alegria. Mas tem as virgens que não se preparam, então por isso se esfriam, por isso o fogo se apaga. E aí ele diz assim, no meu reino é também como o reino de Deus é também como um homem que ele se ausentou. E é um pouco do que eu introduzi aqui. No meu reino é como um homem que saiu para uma longa viagem, um reino que o Senhor saiu, e aqui é o papel de Jesus, né? Ele saiu, ele se ausentou. Mas antes de se ausentar, ele chamou todo mundo, chamou seus empregados e deu responsabilidades, e deu capacitação, e deu talento, e deu habilidades. Ao primeiro ele deu 5 mil moedas. A minha versão é uma versão contemporânea, tá? Então eu vou lendo e vou falando também, mas é do 14 ao 30. Ao primeiro ele deu 5 mil moedas. Alguns falam 5 talentos, né? Por isso parábola dos talentos. A um deu 5 talentos, 5 habilidades, 5 dons. Talvez a gente não entenda muito isso, porque a gente fica, né, se vitimizando. Eu não consigo fazer isso. Aqui, para essa pessoa, o Senhor, antes de se ausentar, ele deu a responsabilidade e a capacidade de gerir 5 talentos, 5 habilidades, 5 competências. Então, na ausência, o Senhor ele distribui talento. Na espera, durante a espera, Deus ele distribui talentos, ele distribui habilidades. Ao segundo, 2.000, ou 2 talentos. E ao terceiro, 1.000, ou 1 talento. Conforme a capacidade deles. Aqui a questão não é quantidade, né? A um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. Aqui o foco não é na quantidade, mas conforme a capacidade. Às vezes você é esse que recebeu 1, mas é uma habilidade. Talvez a sua única habilidade seja falar em público. Talvez a sua única habilidade seja matemática. Talvez a sua única habilidade seja gostar de gente. Talvez a sua única habilidade seja administrar coisas. Às vezes a sua única habilidade é cantar. A única habilidade que você tem, de acordo com a sua capacidade, é observar as coisas. Opa, eu tô nervoso. O Douglas me avisou disso, né? Então a questão aqui não é a quantidade, é a questão de que Deus ele distribui habilidades. Você pode ter só uma, mas você tem. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Tem que ter. 5 possibilidades, 5 capacidades. Tem bastante anotação aqui, Jesus amado. Não importa quanto nós temos, mas todos nós temos talentos. Eu acho que essa é a primeira mensagem dessa distribuição de talento. Talvez você olhe para dentro de você e você fala, caramba, eu sou cheio de habilidade. Talvez você olhe para dentro de você e fala, caramba, eu não sou tão habilidoso assim. Mas saiba que Deus distribuiu talentos e dons e capacidades para todo mundo. Não existe uma pessoa que não tenha. Você pode ter só uma. Eu fico imaginando Einstein, Thomas Edison, essa galera assim. Talvez a única habilidade dele era observar, fazer os cálculos. Mas sem ele a gente não ia enxergar a vida com o estudo científico que ele tem. Talvez sem algum deles a gente não teria luz elétrica, a gente não teria lâmpada, Talvez a única habilidade dele era essa. Mas sem ele a gente não conseguiria viver do jeito que a gente está vivendo hoje. Então não importa, aqui não é questão de quantidade, não é quantitativo, no reino de Deus não é quantidade, mas é a conexão, é o quanto você é mordomo daquilo que Deus te dá. Ninguém pode dizer, Deus me deu um dom e não me capacitou, porque aqui já está escrito, conforme a capacidade deles, ou conforme a capacidade de cada um. Então, se você tem uma habilidade, dê valor para essa habilidade e saiba que Deus está te capacitando, já capacitou, porque junto com o dom vem a capacitação. Há um esforço? Há um esforço, nós vamos ver lá para frente. Mas saiba que junto com o dom vem a capacitação. Feito isso, o Senhor partiu, o Senhor se ausentou. Imediatamente o primeiro empregado começou a trabalhar, começou a expandir, começou a multiplicar, começou a investir. O segundo fez o mesmo. Investiu, ampliou, expandiu, multiplicou. Mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre.
E a outra versão que diz que mas o que ganhou um talento preferiu enterrar. Tem pessoas que recebem capacidades, habilidades, então a gente não pode também olhar para o outro e a gente se comparar, nos compararmos, porque cada um conforme a sua capacidade, não é a acepção de pessoas, mas é cada um conforme a sua capacidade, cada um conforme a sua responsabilidade. E a partir do momento que ele recebeu, a gente não pode tirar dessa equação a decisão de cada um. Teve pessoas que decidiram expandir, multiplicar, ampliar, e teve gente que decidiu enterrar. Quantas pessoas você conhece que são cheias de habilidades, são cheias de competência? Fala, nossa, você chega até a ficar com inveja quando você está perto daquela pessoa, porque ela é boa em tudo, ela tem tanta coisa, mas ela, ao invés de expandir, ela preferiu enterrar. E a gente olha e fala, nossa, cara, essa pessoa é tão maravilhosa, meu Deus, caramba, como ela é boa, e por que ela decide viver assim? E no nosso dia a dia é a mesma coisa, tem pessoas que recebem uma habilidade só, conforme a sua capacidade, mas elas se responsabilizam em investir, em ampliar. E tem gente que é ao contrário até do que a parábola fala, recebe 5, mas decide enterrar. Quantas pessoas boas, maravilhosas, que a gente vê que está se escondendo e deixando de multiplicar aquilo que Deus deu. E às vezes a gente também se sente mal, porque a gente vê essa pessoa cheia de dom e às vezes a gente só tem um e fica também igual ele. Pô, fulano recebeu 5, fulano recebeu 2. Aqui não entra nesse detalhe, né, se houve inveja ou não, mas porque não é esse o sentido do que ele vai falar. Mas tem gente que, mas provavelmente no nosso dia a dia a gente vê, caramba, É inevitável a comparação. a pessoa toca, ela fala bem, ela é inteligente, ela é estudiosa, ela, meu Deus, ela é boa em matemática, ela entende de tudo quanto é assunto. E eu aqui, malemar sei falar português, malemar consigo montar uma frase, malemar consigo falar com pessoas, eu sou tímido, não tem chance para mim. Pessoas à minha volta com 5, com 2, com 3 talentos, habilidades, eu só com 1. Vou fazer o seguinte, eu vou enterrar. Pessoas que quando recebem de Deus a habilidade, o dom, a capacidade, ao invés de ir para a vida e expandir, igual mostra aqui, imediatamente o primeiro empregado começou a trabalhar. Então tem esforço, tem responsabilidade, tem um pé atrás do outro, tem caminhada, tem jornada. Aqui não é eu vou aprender a tocar violão, Deus vai me dar o dom do violão e eu vou aprender a tocar. Não, tem dias no quarto, tem dedo calejado, tem dias que eu vou tocar uma música e eu vou falar, tá uma bosta. Mas há um esforço, eu vou expandir isso. Eu vou ampliar, eu vou aumentar. Até que um dia eu perca essa timidez, até que um dia meu pai me chame para tocar na casa da família, até um dia que a família goste, começa a pedir música. E aí quando eu vejo eu tô cantando e essa música traz alegria, eu tô expandindo a minha habilidade. Para eu poder estar falando aqui do jeito que eu falo, teve dia que eu chorava, né, mano? Teve dia que quando as pessoas olhavam para mim, eu ter que explicar alguma coisa, eu chorava. Então há esforço. O primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento. Ele expandiu, ele aumentou, ele ampliou. Tem criança gritando, tem buzina de picolezeiro, mas é assim, a gente está em casa. É da minha infância. E aí tem gente que ao invés de recebe esse dom, e ao invés de ir para a vida se esconde, ao invés de ir para a vida enterra. Aí no versículo 19 diz, depois de uma longa ausência, vai demorar, vai cansar. Nossa, ele é bom, hein? Esse dom dele aí. Dá pra deixar. Ou eu vendo ou eu vendo. Essa capacidade dele está expandindo bem, né? Hoje não tem 5 minutos. Vou vender ou vou vender. Não, porque ele mandou picolé. Grita bem, cara. No versículo 19 diz, depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou. Agora ele está bem aqui na frente do cara. E aí... Meu pai não tem picolezeiro, né? Então... estão me ouvindo bem aí? Manda aí nos comentários. Está todo mundo me ouvindo, tudo certo? O Bruno foi comprar picolé. Então, gente, tem gente que recebe essa capacidade, tem gente que recebe o dom, mas ao invés de ir para a vida e mostrar esse dom, mostrar essa habilidade, de novo, você não vai dormir sem saber tocar violão e vai acordar tocando violão, esquece isso. Isso é misticismo, entendeu? A gente está falando de realidade da vida. Deus deixou para você aqui habilidades. Olha para dentro de você, você consegue listar quantas habilidades. E não importa se você olhando para você tem 5 ou tem 2. Não importa que você tem, Deus te deu. E talvez hoje são 2, mas se você souber cuidar e ser mordomo daquilo que Deus te deu, vai virar 4, vai virar 6. Como
como na plantação, vai plantar a 30, 20, a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, a 100 por um. É isso que Jesus está falando nessa parábola. Mas depois de uma longa ausência, depois de uma longa espera, depois de uma longa demora, o patrão voltou, o Senhor voltou. E ele foi acertar conta com os empregados. Quer dizer, vai ter acerto de conta. Então Deus não vai... Deus quer estar colocando diante de você o que você está fazendo com aquilo que Ele te deu, com aquilo que Ele te deixou como mordomo. Então tem o lado de Deus? Tem. Deus vai te dar o dom, vai te capacitar, vai. Mas tem o lado do esforço, de você ir para a vida, de você botar a cara na vida, de você receber uns nãos, de você aprender com a dor, de você aprender com a timidez. Né? Meu pai sempre falou que pregava no púlpito, pregar na live para a câmera foi um outro aprendizado, se expor, colocar no rosto, para que fique na internet, que é uma coisa que depois que vai, não sai mais. Então, agora ele voltou. Ficou ele está voltando. Parece que ele grita, ele está longe, na hora que ele aperta a buzina, parece que ele está aqui dentro. E aí, essa habilidade dele é boa, tá usando como Tá fazendo um remarketing agora. Então Deus está confrontando você nessa manhã, dizendo o que você está fazendo com aquilo que eu deixei para você cuidar. Você expandiu? Você multiplicou? Você ampliou? Você aumentou? Ou você enterrou? Tanta gente bonita dormindo em cima do talento, deitada em cima do sonho, do talento, da habilidade, decidiu enterrar. Não arrisca nada. O que havia recebido 5.000 moedas, ou 5 talentos, 5 habilidades, 5 capacidades, relatou que duplicou o investimento. E disse, está aqui, Senhor. O Senhor me deu 5 talentos e eu fui para a vida, eu mostrei, eu botei a cara, e eu investi, eu me esforcei, eu gastei energia, e agora não são 5, são 10. O que era 5, hoje são 10. E o patrão elogiou, bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. Essa é a minha versão. Mas aqui diz, em outras versões diz, servo bom e fiel. Servo bom. Servo bom porque você pegou aquilo que eu te dei e jogou para a vida. E plantou, e expandiu e aumentou, por isso você é um bom. Você é servo bom e fiel. Outras versões diz, entra no gozo do Senhor. Então vem aqui, vamos celebrar junto, vamos nos alegrar junto, vamos vivenciar e compartilhar desses dons, dessa capacidade juntos. O segundo, 22. O empregado que recebeu dois talentos, 2.000 moedas, 2 capacidades, 2 habilidades, também conseguiu duplicar o investimento do patrão. O Senhor me deu 2 habilidades, 2 capacidades, e eu fui para a vida e transformei em 4. Está aqui, servo bom e fiel, bom trabalho, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor também. 24 diz, mas o empregado que recebeu apenas um talento, uma habilidade, uma capacidade, era uma só, mas era dele. Deus deu para ele. Deus deu conforme a capacidade, Deus deu e capacitou. Era uma só, mas todo mundo tem. Alguns têm 5, outros têm só 1, mas é seu. Às vezes você olha para você e fala, eu só tenho uma habilidade, mas essa é a sua, por isso cuide dela. Mas ao invés dele ir para a vida, ele enterrou o sonho e diz, Senhor, sei que o Senhor tem padrões elevados. Outras versões diz, sabendo. Quantos de nós temos habilidade, ao invés de ir para a vida, a gente enterra o sonho e a gente ainda tem uma baita de uma justificativa. O cara tinha até uma teologia, que ele já tinha uma doutrina, ele diz, Senhor, eu sabendo. A gente pensa demais em relação ao reino de Deus, a gente quer vivenciar regra por regra, a gente quer vivenciar ponto a ponto e a gente esquece de saber que é conexão, é ir para a vida, é viver. Então a música do padre Fábio de Mello com a Kel Smith, que diz, como que eu vou fazer com essa dor? Ela tem uma frase lá, com a dor, com o sofrimento. O que eu faço? Vivendo. O que eu faço com essas habilidades? Aprende vivendo, vai viver. Mas ele não. Sabendo que o Senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Qual que é a sua versão, pai? Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Enterrou o sonho, enterrou o talento, enterrou a habilidade que Deus deu e disse, Deus, eu fiz isso, eu não vivi, não multipliquei a habilidade que o Senhor me deu, era só uma, mas era minha, mas eu não fiz isso porque eu sei que o Senhor é um Senhor severo, o Senhor é um patrão severo. Da onde que ele tirou isso? É uma concepção antes, é um pré-julgamento, é um pré-conceito. E ele diz, eu sei que o Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Um Deus que colhe onde não planta, não é um Deus bom, é um Deus severo, perverso. Olha a visão que ele tem de Deus. Quantos de nós temos isso?
Não vivemos aquilo que Deus nos deu, enterramos e a gente ainda joga a culpa em Deus. Deus, é porque eu sei que o Senhor não tem paciência, eu sei que o Senhor é vaidoso, é orgulhoso. Olha o nível que esse cara chegou. Eu sei que você colhe onde você não planta e ajunta onde você não espalha, é isso? Ajunte onde não semeou. Onde semeou. Não semeou. Ajunta onde não semeou. E continua aí. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Papo furado, discurso. Não conhece o Mas eu pai. penso assim, quantos de nós chegamos a viver esse momento? E por isso Jesus fala sobre a esperança. E esperar demais faz a gente cometer loucura, faz a gente pegar aquilo que é bom em nós e enterrar. Faz a gente pegar aquilo que é habilidade, que é dom, que é capacidade e sentar em cima e não mostrar para ninguém. Esconder o jogo. Porque você tem concepções sabendo que você é severo. Eu tenho medo de cantar, porque se eu cantar pode ser que alguém não goste, ache que eu sou desafinado, por isso eu não vou cantar. Por isso eu não vou tocar violão para ninguém. E o pior ainda é você criticar. Quantas pessoas, quantos de nós, quantas vezes nós nos colocamos nessa situação? Nós temos apenas um dom, nós enterramos e ainda criticamos aquele que tem dom e quer multiplicar. Fala, olha, aquele irmãozinho ali tá muito pro meu gosto. Tá cheio de habilidade, tá querendo se aparecer, só pode. A gente atribui a Deus o que ele não é. Como eu sei que você, sabendo que você é um patrão severo, quantos de nós temos essa relação com Deus? Sabendo que Deus é severo, ele não vai permitir uma falha. O dia que eu cair, já era para mim. Não conhece, né? O pai não conhece o patrão. É a mesma coisa da semana passada, falando sobre o filho pródigo. Você não conhece o pai que tem. Filho, você pensa isso de mim? Você está o tempo todo vivendo na casa do seu pai, você não foi embora. Mas o sentimento dentro de você era que queria viver fora. Mas você ficou dentro. E é isso que você vê em mim. E a mesma coisa das parábolas, sempre trazendo essa realidade. A nossa distopia, a nossa visão errada do que é Deus. Então a gente atribui a Deus o que ele não é. Ao invés de deixar a graça que Deus derrama graça. 5 habilidades, essa é a graça de Deus. Derramou 5 habilidades para você, 2, 1, 3, 4. Não é quantidade, é sobre o quanto você gera aquilo que Deus te deu. Outros ficam com medo. E aí o pior, ele fala assim, toma aquilo que é teu. Quando a gente tem esse sentimento de tanto esperar, de tanto a vida de Deus demorar em nossas vidas, a gente cansa de esperar, por isso a gente esfria. E por esfriar a gente não multiplica, e por não multiplicar a gente pega aquilo que Deus nos deu e fala, Deus, toma aquilo que é seu. No filho pródigo é a mesma coisa, esse seu filho, quando a gente não está em Deus, as coisas a gente não reconhece mais. Aquilo que é nosso deixa de ser nosso, a gente devolve. Isso aqui não é meu, essa habilidade não é minha, toma aqui. Não sei por que o Senhor deu para mim também. Toma aquilo que é teu. Deus antes de se ausentar disse, toma aqui marido, isso aqui é seu. Patrão Cuida. Deu pra ele. E quando volta o patrão, ele diz, eu tinha medo do Senhor, o Senhor é muito bravo, o Senhor é muito nervoso, o Senhor sabe, o Senhor não permite erro. Se eu fracassasse cuidando dessa habilidade, o Senhor não ia me perdoar. Então eu escondi e agora o Senhor voltou, toma aqui de volta o que é seu. É uma pessoa que passa pela vida sem viver o compromisso de multiplicar a graça. Ela acha que ela não tem. A partir do momento que você está vivo, meu querido, você tem esse compromisso. Tem esse compromisso de multiplicar a vida. Você tem esse compromisso de multiplicar aquilo que Deus te deu. Não é deixar a vida me levar. Eu vou esperar a morte chegar. Eu vou esperar. É igual eu falei, né? Você fica anestesiado, você fica cínico, você fica frio. Para você nada tem valor. Então, toma aquilo que é teu. Deixa eu ir embora. Eu não quero ter essa responsabilidade. É a mesma coisa lá na empresa. Na minha empresa, tem hora eu falo, cara, eu quero dar para alguém. E eu quero trabalhar lá com alguma coisa, porque o problema não é o trabalho, o problema é a responsabilidade. Porque quando você tem algo grande, você tem a responsabilidade de tornar aquilo cada vez maior e próspero. E viver com a responsabilidade de você tomar decisões certas em cima do ombro é algo muito pesado. E por isso essa pessoa ela tinha apenas uma habilidade. Ao invés, ela tinha medo. E por medo de ficar sempre sendo essa pessoa que tem que tomar decisões assertivas, ela fala, toma aqui de volta o que é seu. Eu não quero esse compromisso. Na igreja também é a mesma coisa. Ô irmão, você toca tão bem violão, vem aqui. Então, cara, é que agora, puxa, é difícil, né, me comprometer. Pô, eu tenho que vir todo domingo de manhã, tem ensaio, tem que passar som, eu tenho que escutar as músicas durante a semana. A vida é assim. Vou arrumar pra cabeça. No seu trabalho é a mesma coisa. Você vai subir de cargo e vai achar que você vai passar pela sua empresa sem perceber, vai esconder o seu talento e vai dizer, vou ficar aqui. Se ele quiser me mandar embora, ele que mande. Eu não vou pedir para sair também, não. E aí Jesus diz, você é um servo mau. O patrão ficou furioso. Na minha versão diz, odeia essa filosofia de vida, que não aceita correr riscos. Se você sabe que eu sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar?
Já que você não vai cuidar do seu talento, por que você não deu para outra pessoa também? Já que não vai ajudar, não atrapalha. Eu dei para você cuidar, eu queria que você cuidasse, eu capacitei você. Você estava capacitado, era você se colocar para a vida e multiplicar. Mas já que você não fez, poderia ter feito o básico, que era dar para o coleguinha do lado, pelo menos ele ia multiplicar isso aí. Agora você enterrar aquilo que eu te dei é pior. O mínimo seria aplicar o dinheiro no banco, disse. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. O talento que Deus te deu, o talento que Deus deu na sua mão, só vai multiplicar desse tamanho na sua mão. A graça que Deus te deu só tem poder na sua mão. Mas já que você vai enterrar, então é melhor passar na mão do coleguinha. Não vai render igual na sua mão, mas pelo menos vai render alguma coisa. Como que diz o senhor aí? Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Servo mau. Para os outros que viveram, que decidiram viver, servo bom. Porque o talento que Deus deu na sua mão só prospera nesse poder dentro da sua mão. Não vai prosperar na mão do marido. O meu dom, o dom que Deus me deu, só prospera em mim. Mas já que eu decidi enterrar, é melhor passar para o marido. Não ia render igual rende comigo, mas pelo menos ia render alguma coisa. Mas por eu ter tido coragem de viver, servo bom. Servo bom e fiel. Você foi viver, você pegou isso e viveu. Mas agora você que enterrou, servo mau. E o pior, ele diz, você é negligente. No caso aqui ele fala servo mau e preguiçoso. Mas Deus está olhando para você que enterrou seu talento, sua habilidade, sua capacidade, o seu dom, ele está dizendo, você é negligente, você é preguiçoso, você não quer viver compromisso. E aqui eu não estou falando de igreja, eu estou falando de vida. Aqui eu não estou falando de ministério, de cargo na igreja, eu estou falando de vida. Você está deixando a vida passar. Você é negligente. Talvez a desculpa seria, pelo menos não gastei. É. Achou que tinha feito muito. E é isso mesmo. Seu olhar é mau, seu olhar está errado. Porque você está olhando para o seu patrão e está dizendo isso. É isso que você olha? Então, já que você enxerga desse jeito, você tinha que ter sido muito mais rígido, você tinha que ter sido muito mais... Você teria que ter rendido isso na marra. Deus não exige que você multiplique 100% do resultado. Aqui, uns tinham 5 e transformou em 10. Talvez Deus vai te dar 5 e você vai transformar em 8. Mas essa é a vida, essa é a realidade. Pelo menos você foi bom e fiel e expandiu e foi para a vida. Talvez você não vai estar 100% de resultado, mas vai ter algo, vai expandir. Agora ele, por medo de não ter 100% de resultado, escondeu. Bem hoje. Tire o que é dele. E aí termina. Ele ordenou, pegue as 1000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. Na minha Bíblia está escrito assim, e tirem o Senhor garantia daqui. Lancem fora nas trevas. Tira daqui esse Senhor garantia. Quer tudo garantido, quer tudo na tranquilidade. Não quer viver, não quer ter compromisso, não quer ter coragem de se expor. É difícil fazer uma live todo domingo às 10 horas da manhã, tem equipamento para montar, tem palavra para ser feita, tem som para ajustar. Não importa, tem domingo de manhã que tem parentes que chamam a gente para tomar um café da manhã e não pode, porque tem que vir daqui, mas é um compromisso. Talvez em nome de Jesus Deus vai multiplicar a 5, a 100, a 100 por 1. Talvez hoje tem 10, 13, 12 pessoas assistindo, futuramente vai ter 100, 200. Mas uma coisa eu sei, a gente não vai enterrar. A gente não vai viver como se a gente não tivesse compromisso. Como se a gente fosse pegar aquilo que Deus nos deu, que é, eu leio a Bíblia e eu acredito que Deus me deu o dom de poder pregar de uma forma mais tranquila, mais fácil, mais simples, como Deus também deu o conhecimento e a sabedoria para o meu pai, a experiência para ele, e ele se expôs, e Deus tem multiplicado. Mas que você não enterre seu sonho para que Deus não diga para você servo negligente, ou pior, inútil. Né? Tire o dinheiro desse servo e dê o que tem os 10 talentos. Pare de ser a pessoa que só faz aquilo que Deus te pede. Você é aquela pessoa que só faz porque alguém te pediu, você não tem iniciativa, você não vai para a vida, você não dá um passo para frente, você não experimenta. Eu falo porque eu era assim. Eu queria às vezes fazer um curso que era presencial, às vezes era um evento que tinha mais pessoas, eu falava, putz, cara, lá vai ter umas 10 pessoas, esse curso tem cara que vai ser dinâmico, eu odeio dinâmica que vai falar, fala com um coleguinha. E aí eu falo, nossa, eu sou tímido, mas eu tenho que me expor, eu tenho que viver. E quando você dá um passo, quando eu fui vivenciar aquilo lá, a imersão que eu vivi, e aí você volta, conhece novas histórias, conhece pessoas, e as pessoas gostam de você, e você se sente amado também, e você fala, cara, que bom que eu fui, que bom que eu fui. Se não tivesse ido, não saberia. Não teria prejuízo, aqui ele não teve prejuízo. Da saída do Senhor até a volta, ele não teve prejuízo. Ele guardou, enterrou, falou, cara, ao invés de eu tentar ganhar 2 e acabar perdendo tudo, eu vou enterrar, pelo menos quando ele voltar, eu vou ter pelo menos o que ele me deu. Porque aí não pega mal. Se você trata a sua vida assim, é assim que a vida vai te tratar. Então assim, eu acho que essa é a mensagem que a parábola dos talentos nos traz.
Vá para a vida. Jesus está dizendo, no meu reino é como uma ausência do Senhor. Nós hoje, no século 2021, outubro, depois ainda passando por uma fase de pandemia, quem imaginaria, né? E a gente pensa, caramba, 2021, quando não podia piorar, vem uma tempestade de areia no Mato Grosso do Sul e faz a gente cansar de esperar. Isso nos cansa. Cansei de esperar Deus. Poxa, O que eu fiz? eu olho na empresa e falo, meu Deus, passei por um ano de pandemia, financeiramente uma loucura, gestão e pessoas, e você ouvir também coisas que te magoam durante esse momento, porque momentos difíceis requerem decisões difíceis, mas ao mesmo tempo você acaba ouvindo. Até de pessoas que decidiram enterrar. Você decidiu ir para a vida, multiplicar. E quem decidiu enterrar está criticando você. E aquela crítica te atinge de alguma forma. Mas saiba que se você decidiu enterrar, a sua opinião não conta. Se você é a pessoa que está enterrando o seu talento, ninguém quer te ouvir. Sua voz também não é importante. Porque quem enterra talentos não tem voz para nada. Sua voz é proibida, não é permitida. Só pode falar aquilo que foi para a vida. Aquele que foi para a vida expande o que tem. Então que você não canse de esperar. Amém. Acho que essa é a mensagem principal. Amém. Por isso a gente cantou, né? Não há nada igual, não há o que se comparar com a esperança viva. Né? Porque a esperança que nos santifica, a esperança que nos torna cada vez melhor, a esperança em Deus, a fé na esperança viva faz a gente ser um servo bom e fiel e multiplicar. Eu vou porque eu não vou enterrar porque eu sei que Deus vai voltar e eu tenho vida eterna porque eu aceitei Jesus. Não, é isso que ele está falando. Ele está dizendo, agora que eu me ausentei e agora que você sabe dessa vida, o que você vai fazer com ela? É o contrário, não é tipo assim, eu vou viver porque lá eu tenho vida eterna, então eu vou viver sem compromisso. Ai, Deus me leva logo porque aqui está uma bosta e lá pelo menos eu tenho vida eterna, não tem tristeza, não tem choro, não tem nada, você vai ter alegria, rua de ouro, chafariz de Coca-Cola, sei lá. Então, não, é o contrário, é agora que eu sei que Deus é bom, que Deus é essa esperança viva, o que eu faço hoje? Quando eu acordo todo dia, quando eu abraço, quando eu faço uma nova amizade, quando eu vou para a empresa, quando eu vou para a minha faculdade, quando eu vou para o trabalho. O que esse olhar faz, muda em mim agora. E por isso ele diz, um dia eu vou sair, ele se ausentou. Hoje a gente não tem Jesus fazendo milagre e falando nada. O que tem gente que nem acredita, fala, esses bandos de crente aí, tudo louco. Mas essa esperança viva que faz a gente todo dia acordar domingo de manhã e fazer um culto, uma live. Então o que a esperança viva fez com você hoje? Pode começar a mudar agora. Eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito, todo mundo falha. O importante é ir para a vida e entender, Deus, tá aqui, o Senhor me deu 5, eu fui para a vida, eu fui viver, eu peguei essas 5 habilidades e eu me expus. Tá aqui, 6, tá aqui, são 5 ainda, são 7, 8. E o melhor, talvez a mensagem é, quem vai para a vida multiplica. Essa é a regra. Talvez se você pegar essa habilidade, aqui eu estou conjecturando, tá gente? Talvez a mensagem também que está escrita é que se Deus te deu 5 habilidades e você se expor, é certo que ela vai multiplicar. É certo. É aquele famoso planta que você vai colher. Quanto mais você planta, você vai colher. A colheita é certa. Então essa é a mensagem. Não canse de esperar em Deus. Deus te deu isso daí para viver, então viva. Não canse de esperar. Não deixe que a demora deixe você frio, cínico, morto, sem graça, sem sal. Olha para a vida sem sal, olha para as pessoas sem sal. Nada, não confie em ninguém é legal, ninguém é bom bastante para você, porque você é essa pessoa sem sal. Você enterra tudo que te dá. Então, não, você vai para a vida. Então, por isso Deus está dizendo, você é servo bom e fiel. Entra no gozo do Senhor, entra na alegria, vem celebrar junto comigo. Então, para encerrar aqui, não canse de esperar em Deus. Não deixe que essa espera em Deus, ou não deixe que a espera de um tempo melhor, de um momento melhor. Passamos por 2020 e 2021 tenebroso. Para alguns foi bom, mas para a maioria foi horrível. Em todos os pilares da vida. Mas estamos aqui vivos e saudáveis. Teve alguns que não sobreviveram, mas estamos aqui, sejamos gratos e que isso seja maior, seja alegria e que isso seja mais tesão para viver. Que a gente vá para a vida mesmo e viva mais forte, com mais intensidade, que é certa a colheita. Amém. Certo. Você, Amigo? Pode? Que legal. Muito bom. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por esse domingão. Uma das coisas que eu fiquei pensando aqui com o Paulo falando é que é inevitável a comparação. Nós vivemos num mundo corrido, rede social, e a gente vê mesmo. Tem pessoa que finge que não vê, mas vê também. Vê mesmo, e é inevitável a comparação com o outro. Quando a gente olha para nós, aqui eu estava vendo aqui, a gente está com 10 pessoas online, ficou 13, 14, 15, já tivemos 30 no começo. E um pastor lá da Mar, no Brasil, o pastor Toninho, falou para mim assim, Marildo, deixa eu te dar um conselho.
é o que faz a gente caminhar, que me faz caminhar, a palavra de sabedoria, a palavra de amor, na verdade, de experiência, né? Ele falou, cara, nunca se compare a ninguém. Não se compare, porque ele falou assim, se eu fosse comparar meu ministério, eu tenho 58 anos também, e tem pastores que têm milhares. Ele até citou o exemplo do pastor, do apóstolo René Terra Nova, que criou a célula, né, o M12. O cara tem milhões no mundo inteiro. No mundo inteiro. E se nós fôssemos comparar, eu sigo um pastor lá de São José dos Campos, Carlos de Paz, a igreja central dele tem 25 mil membros. Então se nós fôssemos nos comparar, nós não estaríamos fazendo aqui. E eu quero acreditar, eu assisto bastante, não vi nenhum fazendo esse método, que é em casa, daqui para fora. Hoje nós estamos aqui em 6 pessoas, mas tem bastante amigos. Um dia vai dar certo da gente estar com 10, 12, 14, 16 pessoas, fazer um coral aqui, que é o nosso sonho, que é o nosso desejo. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos fazendo todo domingo. E graças a Deus nós temos feito. Não paramos ainda. Esse é o grande propósito. Então se você recebeu de Deus algo, não se compare. Não se compare a ninguém. Não se compare. Faça bem feito, com intensidade. Sai da superficialidade, sai da água, da areia, da praia. Sabe aquela areia da praia? Tem gente que põe o pé na água, depois vai no mais fundo, põe no joelho, deixa que as águas vai até os lombos, como fala Ezequiel. Esse é o nosso desejo, nosso grande desejo, é continuar fazendo. Tá legal? Fique com Deus, Deus abençoe a sua semana maravilhosa de provisão financeira. Eu acho que todo mundo está precisando de uma provisão, de um milagre divino, sabe? Um milagre divino sobre essa área nas nossas vidas. Não tem ninguém que não foi atingido. Aí vem essa pandemia, essa tempestade de areia. É um carro, uma árvore enorme que cai sobre um carro, amassa o carro, tem uma jovem lá dentro e ela não é atingida, ela não sofreu acidente só apenas. O carro ficou assim, no chão. É milagre divino. E como não fazer, como não ser grato, como não caminhar, como não entrar mais no profundo, no fundo, sair do raso, aproveitar isso que o Paulo está falando, sabe? Esse servo falou assim, eu sabia que o Senhor era servo patrão severo, sabia nada, discurso, blá blá blá, gogó, andava com o patrão, caminhava com o patrão vai embora, deixa para você que você já sabia. Não conhecia, querido, você não conhecia, você não conhece, talvez o Deus que você serve. É discurso, é conversa fiada para o pastor ver. Se joga nos braços desse patrão. Ele te deu habilidade, te deu talento, acreditou em você, acredita em mim, acredita em você. Eu não vou desistir, você não vai desistir em nome de Jesus. Essa live ela fica gravada no Instagram, fica gravada no Facebook, depois eu edito e jogo coloco, subo no YouTube, jogo não, né? Não jogo nada. Coloco lá no YouTube. Cara, para nossa surpresa, mais de 2.000 pessoas têm visto lá depois. Não sei quantas horas têm visto, né? Eu mandei lá para vocês. Glória a Deus. Coisinha simples, bobinha. E Deus tem feito muito bem nas nossas vidas aqui, muito, muito bem. Tá? Fique com Deus. Nos ajude, se inscreva aí no canal, compartilhe com alguém. Uma pessoa que você compartilhar já nos ajuda. Vamos fazer chegar lá no Rio Grande do Sul, né, Douglas? Já chegou. Graça e paz, querido. Uma semana maravilhosa e sem tempestade e tempo bom de céu azul para as nossas vidas. Trabalho, dinheiro, vendas, clientes, que nós precisamos para essa semana em nome de Jesus. Forte abraço. Amém. Deus. Amém.